Bom dia, galerinha, turma. Aí, segunda série no ensino médio, história. Vamos falar um pouco aqui sobre escravidão, tá? E passei um vídeo, um documentário para vocês lá, mas eu vou explanar um pouco aqui sobre esse período sombrio da história do Brasil colônia, né? E tentar entender um pouco mais sobre o que foi esse momento, né? Como foi, algumas características, né, da escravidão no Brasil aí, beleza? Então, ó, basicamente se considera ali a partir de 1559, né, até 1888 o período onde prevaleceu, né, esse contexto histórico, essa atividade econômica ou essa mão de obra, né, escrava, portanto, no Brasil colônia. Então, milhões de africanos foram tirados de suas terras, né, lógico, lá na África e foram trazidos, né, à força, logicamente, para o Brasil colônia. E é claro que dessas viagens, né, boa parte morriam, né, mais ou menos a metade, segundo os historiadores, né, morriam nessas viagens. Morriam de doença, morriam de fome, morriam de maus tratos, né, e entre outras coisas mais. Então, basicamente, os que saíam do continente africano lá, né, a metade mais ou menos chegava aqui no Brasil colônia. Então as viagens eram feitas nesses navios, né, nessas naus ou caravelas, né, as caravelas, como eram os navios da época, nós estamos falando lá de 1500 e bolinha, vamos dizer assim, como diz vocês, então os navios que existiam eram dessa forma, né, essas caravelas. Então, e aí eles eram distribuídos mais ou menos nessa disposição aqui, que vocês estão vendo aqui na figura. Tinham as crianças, ficavam mais na parte mais acima, né, na parte da caravela, do navio, as mulheres ficavam na posição intermediária aqui, as grávidas ficavam junto às crianças aqui, parte mais acima, e os meninos ou moleques e machos adultos, homens adultos, ficavam embaixo, na parte bem inferior, né, parte de baixo dos navios. E lógico que próximo, vigiando eles, ficavam os sentinelas armados, que eram os guardas, espécie de guardas, né, que ficavam vigiando esses escravos, essas pessoas. Para que vigiar? Porque muitos deles pulavam o mar, né, se jogavam. Por quê? Porque eles sabiam, para fugir da escravidão, fugir da tortura, fugir da, da situação, eles acabavam tendo que o quê? Se deslocar, né, fugir para não ser, portanto, não suicidar. Não dizem falar a linguagem clara, né, era um tipo de suicídio, lógico. Quando eles pulavam ao mar era um suicídio, porque eles preferiam morrer ali do que, né, sabendo que iriam ser escravizados, iriam ser explorados aqui na colônia. Então muitas dessas pessoas pulavam. Existem vários tipos, basicamente três tipos de escravidão, segundo os historiadores, né, falam, afirmam nos seus livros, seus escritos, suas pesquisas, né? Então, escravidão por raça, escravidão por dívida, escravidão por guerra, né? Então, os principais tipos de escravidão, né, dessa forma. Então, escravidão por raça é essa que predominou no Brasil, né, colonial, em outros lugares também, né, na América espanhola também, né, e até em parte da América do Norte, né, nas colônias onde teve esse tipo de escravidão na América do Norte, basicamente Estados Unidos. Escravidão por dívida, essa era mais comum, mas em outras regiões do mundo, né? Quando a pessoa ficava muito endividada, ela, com o seu credor, vamos dizer assim, ela, para pagar essa dívida, ela acabava sendo escravizada. E a escravidão por guerra, que, no caso, lá até nas civilizações antigas, né? Aquelas
aqueles povos que invadiam a região, conquistavam, dominavam aquele povo. Então, quando ele vencia a guerra, ele escravizava os perdedores, os derrotados. Então, esse tipo de escravidão por guerra. E a escravidão indígena, aqui no Brasil, basicamente, porque o indígena inicialmente, eu falei com vocês numa outra aula, os indígenas inicialmente eles foram usados basicamente, né, como escravo aqui, principalmente no início da escravidão, né, no período inicial da escravidão, quando os portugueses começaram a extrair o pau-brasil. Né? Então eles pegaram os indígenas para fazer esse trabalho, né, fazer esse trabalho de retirar a madeira, cortar a árvore do meio da floresta, lá da Mata Atlântica e levar, carregar até o litoral, né? Carregar até o litoral, levar para ser embarcado nos navios. Né? Então, os indígenas também o trabalho nos engenhos de açúcar era diferente do que os indígenas estavam acostumados. Então, eles não se habituaram muito a isso. Né? Então, depois, o governo português interessava mais que os indígenas continuassem a se dedicar à coleta de riquezas da floresta, que era o que eles tinham mais habilidade. Né? Então, os indígenas não se habituaram a trabalhar nos engenhos de açúcar, por exemplo, eles não entendiam disso. Agora, retirar madeira, retirar o pau-brasil lá do meio da Mata Atlântica, isso aí eles já sabiam. Né? Então, portanto, a escravidão indígena prevaleceu nesse período inicial apenas. E aí a escravidão negra africana, né, foi durante séculos uma das atividades mais lucrativas, né, um processo muito lucrativo que existiu, então trazendo essas pessoas, esses africanos de lá para o Brasil. Então o comércio era lucrativo lá, para quem capturava essas pessoas lá, vendiam eles para os comerciantes e os comerciantes os traziam e vendiam aqui na colônia. Então é um negócio muito lucrativo, né, durante muito tempo, né, também para as potências europeias. Foi disputado muito por essas nações, né, europeias, portanto. Então, ó, na África, ó, como acontecia, os escravos eram adquiridos por traficantes a preços bem baixos, né? E aí eles eram revendidos na América a preços altos, né? A preço bastante alto aqui no continente americano, tá? E mesmo que não fossem dinheiro, moeda em si, eles utilizavam trocas, né, para fazer esse comércio. Né? Então, os escravos eram, quando eles chegavam aqui na América, na portuguesa, no território onde hoje é o Brasil, eles eram colocados à venda em mercados, né? Então, ficavam à mostra, eram expostos, colocavam eles em exposição, né, como mercadorias mesmo, eles eram tratados como mercadoria, e lá eles eram adquiridos pelas pessoas que tivessem interesse. Então, aqui está um exemplo ó, de como eles eram colocados em mercados, e aí as pessoas ficavam lá expostas, em exposição, e aí os compradores vinham. E os compradores vinham, como é que é um comprador? Né? As pessoas vinham, os brancos, aqueles que tinham dinheiro, capital para adquirir, os senhores de engenhos, fabricantes do açúcar, os fazendeiros, latifundiários e tal. Então eles vinham, né, para adquirir, então comprar esses escravos, eles escolhiam aqueles que eles queriam, né, e compravam e se tornavam dono, portanto, desses escravos. Tá? Eu vou dividir essa aula em duas partes, galera, para não ficar muito longo, para não ficar difícil de enviar. Então eu vou gravar outro daqui a pouco. Valeu?